Seja muito bem-vindo ao NeuraCast. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que usa a neurociência para trazer comportamentos mais eficientes na vida, seja pessoal, profissional, como um todo. Hoje eu tô aqui a cada 15 dias, como você já sabe, com uma convidada super especial, a Dani Bruzzi, fundadora da Elas, que vem apoiando aí no sonho e na jornada do desenvolvimento humano, assim como nós, muito complementares. Prazer estar aqui, Má. Muito, muito bom. Obrigada pelo convite. Vai ser um papo muito gostoso. Dani, como eu tenho falado, as pessoas que estão participando desse momento, para mim, são pessoas que ou eu admiro de mercado, ou a gente tem uma aproximação pessoal. Então, assim, já venho acompanhando o seu trabalho, venho me inspirando e motivando mais a fazer o nosso. Então, por que não juntar e fazer disso uma troca para quem tá em casa aí, querendo e precisando dessa inspiração, dessa motivação, dessa pílula aí de neura com desenvolvimento? Muito bom, muito bom. E eu acho que a gente tem que viver em ecossistema mesmo, né? Eu acho que é assim que a gente consegue amadurecer como conjunto. Então, Perfeito. é muito bom estar aqui com vocês. Sabe que é legal que você já me deu um insight inicial? Muita gente me pergunta, né? Nossa, mas por que você traz gente do mesmo ramo que você? Ou que faz alguma coisa semelhante? Não é competidor, não é concorrente. Depende do teu viés, da tua mentalidade. Eu gosto de estar cercada de pessoas iguais ou melhores em termos de potencial. Que se complementem, que a gente possa se dar as mãos e se impulsionar. Gente, tem mercado pra todo mundo. Basta você entender como você tá olhando pro quadradinho ali, se com o tapa-olho do cavalo, do burrinho, ou com um mar de possibilidades da troca que a gente pode ter aqui. Não, eu acho que além disso, nós somos empreendedoras mulheres. Exatamente. Então, a gente tem que se unir realmente para entender quais são as nossas fortalezas e como é que a gente consegue se complementar para várias necessidades que o mercado tem. Então, eu não vejo nenhum motivo por a gente, se ver como concorrente ou algo do tipo. Eu acho que é totalmente complementar. Total. Só que aí isso traz um outro dilema, né? Um outro paradoxo, que apesar das mulheres precisarem e que deveriam estar se puxando, se dando as mãos, as minorias, não só mulheres, né, gente, pra gente também não ficar nesse lugar, mas é muito comum que não, né, que a gente veja movimentos muito agressivos de mulheres para com mulheres. Eu, pessoalmente, posso compartilhar milhões de momentos onde quem me puxou o tapete, quem passou por cima, quem acabou me prejudicando foram mulheres. Isso porque, se a gente olhar pra nossa ancestralidade, desde a época dos primatas, tem uma amiga minha que adora contar essa história, putz, na época das cavernas, a gente precisava proteger o homem, tá de olho do lado, porque se um não volta com o animal morto, eu precisava de outro. Eu precisava da sobrevivência. Olha onde vai o senso de competição do universo feminino. Então, é claro que a gente tem muitas desconstruções no universo de desenvolvimento humano para parar de se olhar como ameaça e começar a se olhar como potencial. Eu acho que isso tem tudo a ver com a criação da Elas, né? Então, Sim. eu fundei a Elas com uma grande amiga e uma profissional que eu admiro muito, que é a Carla Baroni. O nosso propósito é trabalhar com várias empresas fundadas por homens, fundadas por mulheres, Perfeito. mas o ecossistema da Elas, ou seja, quem faz projeto junto com a Elas, né, atendendo esses clientes, são mulheres. E para mim, assim, foi um aprendizado sair do mundo corporativo por si só, e foi um aprendizado entender que as mulheres são muito complementares e a gente se fortalece num lugar de cuidado. Perfeito. Que, sinceramente, eu nunca tive com homens, Perfeito. né? Então, eu acho que no começo não foi fácil para mim de entender o que era essa competição, o que era esse sentido de sobrevivência, porque eu acho também que a gente estava um pouco no olhar do homem, né? Total. No olhar do homem, como a é gente que a estava gente... tentando replicar aquilo que a gente tinha como referência. Exato. E hoje, quando eu entendo a fortaleza que a gente tem como ecossistema para apoiar um ambiente que muitas vezes é masculino, na maior parte das vezes é masculino, é muito mais potente. Perfeito. Né? Perfeito, Dani. Então conta pra gente como é que chegou até a Elas, um pouco da sua jornada pessoal aí até esse grande sonho que tá se consolidando com um movimento tão legal no mercado. Então, eu comecei a minha carreira em indústria farmacêutica. Então, eu era bem novinha, eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar lá. E eu fiz administração numa família toda de engenheiros e uma das minhas irmãs é advogada. Dúvida, você tinha um sonho do que você queria ser quando cresceu? Absolutamente não. Não, então era tipo ADM, que vai, todo mundo, quem não sabe vai pra ADM, ou não? Foi assim, meu pai queria muito que eu fosse engenheira, assim Justo. como o resto da família. E eu queria trabalhar com gastronomia. Eu queria ser chefe de cozinha, queria ir pra Le Cordon Bleu, blá, 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 né? Aquelas coisas. Maravilhoso. E o meu pai falou, não, você não vai pilotar um fogão, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Assim, super, né? Sonho não sustenta a barriga de ninguém, o famoso. Exato. E assim,
é uma profissão que é muito valorizada hoje em dia, Sim. né? Talvez há 20 anos atrás tinha uma outra perspectiva. Mas eu tô feliz também de não ter ido fazer gastronomia e tá tudo certo. Eu amo culinária, eu amo comida e hoje é meu hobby. Perfeito. E aí eu fui fazer administração por esse motivo. Tipo, você não vai fazer gastronomia, então vai Qual pelo é o menos plano? fazer administração. E aí eu entrei na farmacêutica, eu tava na empresa júnior da faculdade. E lá na empresa júnior eu conheci a farmacêutica, já entrei. E o meu pai ficou feliz da vida, né? Tipo, indústria americana, multinacional, com, né, toda aquela estrutura que a gente conhece de empresa tradicional. O grande pacote de benefícios e estabilidade, como bem conhecemos. Exato. E eu entrei em finanças. Melhor eu ainda. não entrei em RH, eu entrei em finanças, planejamento financeiro. Jesus! Nossa, eu era a pessoa dos números e tal. Ainda sou essa pessoa, né? Gosto de análises e tal, uma parte analítica. Mas aí, trabalhando em planejamento financeiro, eles precisavam de alguém em remuneração, porque remuneração tava um problema, Caos. um caos gigantesco. E aí, tipo, Dani, você que sabe mexer em planilha, vai lá trabalhar em remuneração. Então, a minha entrada no RH foi uma entrada, assim Pela como lateral. eu já vi de vários profissionais que estão no RH, pela lateral. Perfeito. E aí eu entendi o que era gestão de pessoas, e aí eu entendi a complexidade do ativo ecossistema humano, de RH, né? o ativo humano, mas numa empresa muito tradicional, com uma cultura que, na época, assim, acho que juntou um pouco da minha descoberta como profissional, com várias frustrações do que eu via estampado na parede versus o que acontecia na prática. E aquilo O começou... famoso greenwash hoje em dia, né? Cara, não que é dá. bonito pregar e o que a gente pratica de fato dentro de casa. Exato. E aí começou a me dar uma indigestão mesmo na empresa. Em paralelo, na minha vida pessoal, eu comecei a namorar um surfista. Aprendi a surfar, o surf foi uma grande cura na minha vida, foi uma grande transformação. E esse surfista veio morar em São Paulo, e aí a gente começou a produzir granola em casa, e aí a gente falou, vamos abrir uma empresa de granola. Eu saí da farmacêutica numa situação bem difícil com o meu chefe. Acho que um dos momentos mais downs da minha vida profissional foi esse momento de transição. Não foi tranquilo. E aí eu fui focar na empresa de granola. Então foi o primeiro... Peraí, só uma pausa, Dani. Quando você fala de um momento down, acho que a gente tá vivendo tanto um momento de esgotamento mental, de burnout, burn-on, né? Agora com tantos novos termos para as mesmas coisas em intensidades diferentes, né? Digamos assim. Você teve ajuda nesse momento, né? Nesse processo, nesse acompanhamento para sair de um lugar ruim e conseguir entrar num outro mindset, num outro contexto, num outro lugar? Eu tive a minha família, que foi, né, foi um apoio foi um alicerce bem importante. Assim, tirando o band-aid, eu fui demitida. E ser demitida, quem já foi? Sabe? Eu viralizei porque eu fiz uma faixa escrito desligada com hambúrguer da Nótico na mão. De verdade, acho que foram 600 mil views, 34 entrevistas de emprego em 40 dias, 4 offers. E eu falei, gente, era só fazer isso? Botar que eu fui mandada embora? Então, naquela época, não tinha tanta rede social. Então, eu não tive essa parte. Não teve esse acesso. Eu só tive a parte do, cara, quarto escuro, chorando Depressão, 24 horas. tristeza, falhei, não sou boa profissional, desencana, não vai trabalhar mais. E a empresa de granola foi o que me salvou, foi o que conseguiu me resgatar profissionalmente na minha autoestima. Eu não conseguia participar de uma entrevista. Eu chorei. A única entrevista que eu fiz numa empresa de tintas, eu chorei. Entrou no meio da entrevista, o cara começou a me fazer umas perguntas e eu comecei a chorar. E ali eu percebi, não tem estrutura emocional porque eu tô vivendo, não tava fazendo terapia ainda. Não, e olha que interessante, né? Só um parênteses aqui. Uma reação emocional descompensada de um lugar que ela precisava sair, ela não tinha controle. O que é isso? Sistema de luta e fuga ali, sobrevivência, sem o controle dos químicos que acontecem de forma espontânea, porque a emoção ela é fisiológica, ela vem involuntária, ela acontece e você reage. Então é um ciclo vicioso. Falei, te interrompi até, Dani, falando, né, de sair desse lugar, porque uma das coisas que muito interessante aconteceram quando eu me coloquei nesse lugar de ter sido desligada, primeiro tem o julgamento externo, né? Você tem a sua autocobrança de tipo, putz, falhei, você já tem isso naturalmente. O ser humano é muito crítico, né? De dar autossabotagem. Mas você tem o externo, que você olha pra fora e as pessoas, nossa, o que você fez? Você não performou? No meu caso, mudou o momento cultural. Eu entreguei tudo que eu tinha pra entregar e mais. Mas não fazia mais sentido. E aí, me sentia julgada. Do post que viralizou, eu tive mais de 100 pessoas me pedindo ajuda. Dentre elas, pessoas que nunca tinham contado pra família que tinha sido mandada embora há mais de 2, 3 meses. Porque tinha esse complexo de, tipo, não consigo fazer diferente. Tenho medo do que vai acontecer e o sistema límbico, toda essa parte do sistema nervoso central completamente descompensado porque é sobrevivência. E você sabe que o meu processo de trabalhar a empresa e empreender não foi, assim, uma coincidência eu empreendi.
o que eu recebi de muitos feedbacks, de muitas comunicações, principalmente na farmacêutica, foi de que eu era uma pessoa muito crítica, foi de que eu era uma pessoa que não era polida, de que eu não sabia lidar com as pessoas de uma forma, né, a entender o próximo. Uma palavra que foi utilizada, insubordinada, tipo, bate muito de frente com o sistema. E imagina, uma pessoa, né, eu tinha 24 anos na época, pra mim foi muito difícil lidar com tudo isso, sendo que eu tava, tipo, eu tava afogada e tentando gritar, quando você tenta gritar no meio da água, nada acontece, né, você grita sozinha. E não tinha ninguém pra, tipo, falar, olha o que ela tá falando, faz algum sentido o que ela tá reclamando, faz algum sentido por que ela tem tanta essa força de querer trazer um ponto que pode ser diferente, né? Não é porque ela simplesmente está sendo revoltada e imatura. Eu acho que isso para mim foi um grande aprendizado, assim. Eu sempre tive em mim um espírito muito crítico, muito questionador, muito de uma pessoa que empreende em ideias e que gosta de gerar alguma disrupção no seu pensamento, que gosta de polemizar é um em grande alguma talento, esfera. né? É um grande talento. Olha Só que que durante loucura. muito tempo da minha jornada, isso, obviamente, a minha maturidade também me trouxe para um lugar de conseguir usar isso de uma forma melhor, ao meu favor. Mas assim, ao longo da minha jornada profissional, enquanto eu tinha um chefe, isso foi muito complexo. E aí, trabalhar no RH, sendo a pessoa que eu sou, cara, foi, assim, uma jornada emocionalmente de um puta desafio. Imagino. E um puta desafio. Porque, né, contando a história, abri a empresa de granola, fui literalmente vender granola na rua, vendi granola em praça. Não era a Bíblia debaixo do braço, era granola. Era granola. A granola chamava Danlipa. Tem muita gente que me chama de Danlipa. Ah, justo. Tipo, ô Danlipa. E é tipo assim, ficou muito, né? E foi muito legal pra mim, porque eu realmente percebi que, assim, quando você precisa de dinheiro, e quando você precisa, tipo, dar a volta por cima... Você arregaça a manga e a adrenalina sai do corpo. E faz o que tiver que fazer, entendeu? Esse é o famoso sistema, quando a gente fala de sistema de luta e fuga, se a gente tá diante de um predador, o nosso cérebro reconhece uma ameaça, você pode estar sem energia nenhuma, ele vai produzir energia suficiente para você levantar e correr. Então, nosso cérebro, ele tem a capacidade de fazer isso, ele liberar e produzir elementos químicos que façam a gente sair do estático que a gente entrou ou se aprofundou. Acontece que tudo que sobe desce e as coisas não são estáticas. Tem um custo, né? Tem um custo também para isso. Então, acho que para mim realmente foi uma transição bem importante. Mas aí eu percebi que voltar para o mercado de trabalho e trabalhar em empresa, ter chefe, estrutura, né? Essa constituição empresa tinha que ser num jeitão diferente, assim. Já não dava mais para eu tentar... O modelo tradicional caiu. O modelo tradicional. E aí eu encontrei a 99, que foi a primeira startup que eu trabalhei. E que, assim, foi o momento mais, eu acho que... Tirando a Elas, que é o meu ápice da vida e sempre vai ser, mas assim, a 99 foi o lugar onde o meu coração ficou quentinho. Que legal. Né? E eu tava machucada, então acho que essa reconstrução foi muito importante. E o senso de pertencimento ajuda a impulsionar tudo isso, né? De novo, é tudo químico. Vem serotonina, vem dopamina, vem o equilíbrio com noradrenalina, vem com tudo. Não, e assim, o que as pessoas falam, né, dos 99ers, que a 99 tinha uma cultura muito forte, o que o Paulo Veras escreve no livro dele, gente, não é balela, é real. É real. Eu vivi na pele. E eu entrei em 99, já tinha muita gente, já tinham anos de história. Então, né, eu entrei e tinham 200 pessoas, se eu não me engano. Então, a empresa já tinha recebido investimento e já tinha saído da pior fase, que foi quando o Uber entrou no Brasil. Sim, e já estava se recuperando, já estava mais numa tendência positiva de contratação, de estruturação. Sim. E expansão novamente, né? De expansão novamente. E o senso de time, contratando 80 pessoas por mês, eu nunca vi. Não vi depois. Se você fosse dizer uma palavra que representava, assim, em termos de soft skills. Soft skills, parênteses, para quem não conhece o termo. Tira o técnico, né? E vamos falar do comportamental, que a gente ainda contrata pelo técnico e demite pelo comportamental hoje em dia. Eu acho que o traço mais forte era garra mesmo. Garra. Era uma coisa assim... De fazer acontecer, estar comprometido com a causa. E quando eu falo garra, é no sentido de execução, inclusive. Tá. As pessoas que a gente trouxe para 99 não eram tipo, não, mas até aqui eu não vou, mas isso daqui eu não faço. Não é minha função. Não é minha função, não sou pago por isso, cadê meu salário, cadê minha promoção? E óbvio, tem um custo tudo isso. Foi sofrido para todo mundo que viveu essa época. Não foi de boa. Não é que a galera tava tipo só ping-pong e cerveja. Existia também a diversão, mas era muito hard work mesmo e era bem custoso emocionalmente. Work hard, play hard,
harder, mas assim, com as consequências de tudo isso, né? Exato. E eu acho que é isso, esse senso de garra, de tipo, a gente vai fazer acontecer, a gente vai vencer, a gente vai chegar no lugar que a gente precisa, como um time unido, foi realmente algo que eu nunca vi depois. E aí a Didi comprou a 99 e a cultura, quando Mudou. uma empresa chinesa, seja ela chinesa ou qualquer nacionalidade, mas quando uma empresa, né, grande como a Didi, de outra nacionalidade, vem para o Brasil pela primeira vez e compra uma empresa do tamanho da Desse 99, desse porte, vão ter, né, feridos no caminho. Não Total. tem como, assim, a gente vai ter muitas É um muitas turnover baixas. natural, né? Teve um turnover gigantesco, gigantesco. E eu fiquei para fazer a integração com a Didi, até porque eu queria conhecer o modelo de negócio, eu queria conhecer o que é uma empresa que se dizia startup com 5 mil colaboradores ao redor do mundo, batendo de frente com o Uber na China, assim, era óbvio que eu Não queria é? entender o modelo de negócio Sim. deles, né? E foi uma escola para mim, um super aprendizado. E aí fui para Loft para ser diretora de People na Loft, entrei bem no comecinho da empresa e saí, já tinham quase 600 Que colaboradores. legal. Então, eu acho que o viver a 99 foi o que me trouxe Te a impulsionou. autoestima e me impulsionou novamente depois da empresa de granola. E aí, Loft foi realmente onde eu consolidei a minha maturidade profissional, né? E é Onde... muito legal pensar, né? Porque você teve uma experiência com traumas no primeiro momento, depois algo que te resgata e que traz, né, de volta a essência, a autoconfiança, para ir para um lugar de cultura que não é comum, né? Sim. Porque a gente sabe o quanto custa para construir uma cultura que tenha esse senso de colaboração, de garra, de execução, obviamente com seus custos também da velocidade que atua, e aí para depois entrar num lugar que te preparou emocionalmente e trouxe a maturidade profissional para construir o sonho que você tem hoje. Eu acho que viver uma empresa como a Loft, com o tamanho de investimento, o tamanho da ambição, perfil de fundadores, não é tranquilinho. Não. Então, assim, eu digo que me trouxe a maturidade, me trouxe casca, Trancos e barrancos. trancos e barrancos. Eu acho que ela vem nesse lugar de força muito por causa De disso. suporte, né? De suporte, mas assim, com muitas feridas, Perfeito. com muitos momentos emocionalmente puxados. E assim, ser RH, trabalhar na área de people, liderar a área de people de uma empresa que muda muito, de uma empresa de fundador, não tem nada a ver com empresa de executivo. É muito empresa familiar, né? difícil. Você pensa que... É mais parecido com Sim, empresa familiar. sim, É sim. solitário. É solitário. É muito solitário. Então, assim, não foi que eu saí da Loft, tipo, nossa, eu tô maravilhosa, vou empreender. Eu saí da Loft, caraca, eu preciso de um respiro, eu preciso de um tempo. O que aconteceu na minha vida? Quem sou eu? O que eu quero? O que eu não quero? O que eu não O aceito? que eu topo? O que eu topo? A que custo? Participei de processo seletivo, conversei com algumas pessoas, conversei com empresas super conceituadas de tecnologia e falei, não é pra mim. Deixa eu trazer à tona a Dani Bruzi, que realmente tem toda a sua autenticidade. Isso é muito importante, né? Dar um step back e, assim, respirar, oxigenar, entender. Porque a nível de sobrevivência, nosso cérebro também, ele tende a ser muito mais impactado pelas memórias negativas e os traumas do que pelo positivo. Sim. No sentido de, a gente não quer repetir as dores, né? Então, se torna uma hipervigilância constante a nível de, aqui eu não quero mais, aqui eu não... E quando a gente vai ver tantos nãos ao nosso redor, a gente começa a se afastar das dores ao invés de procurar prazeres. E aí é muito perigoso a gente tomar decisões importantes quando a gente tá se afastando de algo que a gente não quer. Sim. Porque raramente a gente vai estar conectado com o nosso propósito, com o que nos faz bem, com uma missão maior, com o legado que a gente quer deixar, com o impacto ao nosso redor. E aí esse step back, a oxigenação, ela é providencial. Não, e a criação da Elas me trouxe muito essa reflexão, Má, porque quantas mulheres, né, e a gente, de novo, a gente não faz projetos só com mulheres, mas as pessoas que estão liderando o RH no mercado brasileiro, a maior parte são mulheres. Sim. Quantas dessas eu converso e me procuram e me pedem ajuda e falam, Dani, cara, me relacionei muito com a sua carreira, com o que você passou, com os momentos difíceis que você teve, com a habilidade que você tem com os fundadores, a ótica que você traz, o quanto a sua palavra tem potência hoje para ser falada. E, tipo, me ajuda. Claro. Me ajuda para esse lugar também de ganhar mais corpo, de ganhar mais maturidade. Mais confiança. Mais confiança. Às vezes não é só pelo técnico. Na Elas a gente fala muito de temas mais técnicos, remuneração, trilha de carreira, modelos modernos em empresas de tecnologia, redesenho cultural, mas muitas vezes não é
o técnico. É o soft. É o soft. É o soft. É, porque somos... É a influência. Exato, e o meio nos modela. E a Sim. gente... Somos seres emocionais, no final. A gente gosta de se chamar de racional, mas somos liderados pelas nossas emoções, que são fisiológicas e espontâneas. A gente não sente calor porque a gente quer, porque o nosso corpo dá um sinal dizendo que o ambiente tem algum desequilíbrio e isso vai te afetar de alguma maneira. O que gera um comportamento, você sua. Quer dizer, imagina para coisas muito mais profundas do que gera o senso de pertencimento, do medo, de frustração, de realização, de ser, pertencer, ser amado, ouvido, aceito. Esse lugar, ele é muito mais profundo. Sim. E aí a gente tem uma geração, uma era, uma humanidade que incentiva a olhar pro que é negativo, pro que tá ruim, pro que precisa melhorar. E aí uma pessoa que tem um senso crítico de provocação, nesse lugar é minado. Porque você tá batendo de frente com uma autoridade. Eu escuto tanto das pessoas de RH quanto de fundadores, como é que eu faço para as pessoas performarem mais? A pergunta não vem nem o melhor, né? Performar melhor. Não. Vem performar mais. Mais produção, mais. E a primeira coisa que a gente tem que olhar é o contexto, o ambiente. Total. Tipo, se ele não é favorável... É o como, né? Que a gente tem de ser propício ou não e... Cara, se a gente tá gerando um contexto de extrema competitividade interna, totalmente todo mundo perdido nas metas, todo mundo perdido no direcionamento que o negócio tá indo, a gente só apagando incêndio, aonde um contexto desse é propício para ter performance? Você pode pegar a pessoa mais inteligente do mundo. Se ela não consegue usar a caixinha de ferramenta dela dentro do ambiente, não adianta nada ela ser Ter a caixinha uma de pessoa ferramenta. competente. Perfeito. E a mesma coisa é o contrário. Não adianta você pegar uma pessoa que ainda não tem uma caixinha de ferramentas e você assumir que com pó de pirilim-pim-pim ela vai aprender. Joga uma pessoa aí que não sabe, nunca fez nada daquilo, não tem nenhum skill, é super júnior e eu não preciso fazer nada como gestor, Perfeito. lavo minhas mãos que a mágica vai Acontece. acontecer. A mágica não vai acontecer. Não vai. E eu acho que quando a gente fala dessa forma, parece um pouco óbvio, né? Não é, Mas não é no nada dia a óbvio. dia O não óbvio é precisa óbvio. ser dito. Muitas vezes. Pra ver se enraiza e absorve de algum jeito. Sim. Então, mas assim, contando, né, esse lugar de empreender, a Elas veio muito desse inconformismo mesmo, de como que as áreas de RH, como que a pessoa de people, como que os fundadores conseguem falar mais a mesma língua em volta do negócio para realmente fazer algo positivo para as pessoas que estão fazendo aquele negócio acontecer. Legal. Né? Então, a gente tem uma pegada muito educacional, a gente tem uma pegada muito de colaboração com o time que a gente está trabalhando. Perfeito. Eu não acredito, a gente já falou disso, né? Eu não acredito num formato que eu te trago uma fórmula, Não faço existe um fórmula diagnóstico na mágica. sua empresa, trago uma fórmula mágica e falo, aplica aí que vai dar certo. Cara, depois de 3 meses você vai ter que mudar e depois de 3 meses você vai mudar de novo. Então, assim, se você não ganhou conhecimento e maturidade para caminhar pelas próprias pernas, Não vai é ser isso que eu tenho sustentável. e é isso que eu posso te ajudar, Perfeito. né? Não vai ser sustentável. E você vai precisar de mim daqui 3 meses para refazer alguma coisa aí dentro. Sim. Então, é desafiador. Eu acho que são passos que a gente vai Sim. caminhando, né? Sem Não é dúvida. que, cara, fiz projeto com a Elas, agora eu já tô totalmente madura e me viro sozinha. Mas assim, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que fizeram um curso da Elas e falou: Dani, fiz a apresentação de remuneração aqui pra minha liderança, a galera amou, peguei todo o conceitual que você me explicou e eles bateram palma. Então eu fiquei tipo, o coração quentinho, eu falei, caraca, é isso, legal. é isso. Então, é muito em volta desse propósito, assim, com muitos desafios de empreender, que realmente é uma jornada Nada punk fácil, mesmo, né? é É a sua punk. primeira vez empreendendo, né? Depois da empresa de granola, Sim, né? A tá. empresa de granola, eu abdiquei dela no meio do caminho. Foi um grande aprendizado, mas financeiramente Foi não rolou. importante, Foi mas importante. não pagou as contas, Não pagou provavelmente. as contas. E aí, a ela, sim, é o meu grande filho, filha e criação. A simbiose, né, do A corpo. simbiose. Mas conta, Dani, então, assim, hoje eu entendo que vocês vêm como esse braço, esse suporte de apoio, de desenvolvimento e capacitação para problemáticas de desenvolvimento humano organizacional, né? Então, clima, cultura, cargos e salários, remuneração, enfim. Avaliação de desempenho. Quem que procura vocês? É o RH ou é o founder? Os dois. Eu Proporção. tenho o privilégio de dizer que founders procuram a gente. Porque eu não acho que é trivial. Não é. Não é Essa trivial. pergunta, ela vem de encontro com momentos de mercados diferentes que eu já não sei o que eu acho. Não é trivial. Olha, eu vou dizer que no começo da Elas, era 70% fundadores que procuravam a gente.
Hoje, eu vou dizer que é uns 30% fundadores que procuram a gente. Então, acho que inverteu um pouco, né? O nome da Elas cresceu graças a todos os nossos esforços, Sim, sorte e claro. um monte de coisa, mas a gente hoje, eu diria que uns 30%, 40% são fundadores buscando. Muitas vezes não tem uma pessoa de people ou não tem alguém tão Ainda não tem sênior. o espaço para isso, né? E aí a gente tem formatos que são mais alternativos para esse momento mais de começo de empresa. Como a gente é bem conectado com fundos de investimento, Endeavor, Latitude, então acaba que esses fóruns... A visibilidade, ela é muito positiva, né? A visibilidade é muito positiva. E eu sou muito abençoada, assim, de dizer que eu consigo levar a voz de muitas, Representar, e muitos, e representar em volta de temas que, às vezes, eu não falava quando eu estava dentro da empresa. Perfeito. E eu não teria o lugar de fala. Sim. E hoje eu tenho. E hoje eu tenho também a coragem de, tipo, também eu vou falar o que eu tô a fim de falar. Perfeito. e tá dando certo, né? Eu acho que, óbvio, com muito cuidado e respeito pela trajetória Existem de linhas todo mundo. tênues ali, né? A gente sabe que não é uma... E O tema não é fácil, o segmento não é fácil, o momento de mercado não é fácil. Não, e eu como empreendedora tô ligada que, assim, não dá para fazer tudo e a gente erra em muitas frentes, né? Mas eu acho que hoje em dia os fundadores, eles precisam ter muito mais banda mental preocupada com coerência cultural. Sim. Esse é o ponto. Eu costumo dizer, Dani, que assim, o BPM, né, o Business Process Management, que é uma teoria muito antiga, assim, década de 60, é um tripé. São 3 pilares. A gente tem tecnologia, a gente tem processos e a gente tem pessoas. Processos não se estruturam sozinhos. ChatGPT precisa do ser humano programando e perguntando para ele. E pessoas são pessoas, estão por trás de tudo. Ou seja, se a gente não cuida dessa base fundamental, a gente não consegue construir um negócio sólido, seja qual for o segmento desse negócio. Mas sabe o que eu acho que mudou na minha cabeça, inclusive? É que esse cuidado, ele não está exclusivamente no RH. Não. E eu acho que a gente leva muito tempo para usar a frase o RH é guardião da cultura, o RH que cuida das pessoas. E, cara, se você tiver... Pensa numa empresa que tem 1000 colaboradores, vai ter um RH o quê? 100 pessoas? Não vai ter 100 pessoas. Vai ter umas 50 pessoas no RH? 40? Acho que menos até. Ou menos até? Com otimização de processos. Com otimização de processos, umas 30 pessoas no RH. Eu ia falar umas 25, 30 pessoas cuidando de 1000. Pega isso, põe num campo de futebol e imagina quanto para quanto. Exato. Assim, não tem como. Não tem desproporcional. como. É desproporcional. Então, as pessoas que estão mais próximas das outras pessoas são os líderes. Perfeito. Não é o RH. Os grandes multiplicadores, né? São os grandes multiplicadores, são os grandes guardiões da cultura. É a liderança que é guardiã da cultura, não é a área de RH. A líder de RH é guardiã da cultura na sua área de RH. Perfeito. Não tem como ela ser pro resto da empresa. Ela né? nem consegue se multiplicar em tantos papéis, exato, né? Exato. Então, acho que isso muda o jogo totalmente. Perfeito. Porque o RH se torna um lugar de facilitar, né? Tem uma palavra em inglês que eu gosto, que em português não é tão boa, que é enable. Ela torna isso possível de forma transversal na empresa. Ela proporciona, né? Ela consegue facilitar nesse lugar. Sim. Através de processos coerentes. Então, você tem que ter uma remuneração que fala com a sua cultura. Não é qualquer número. Você precisa conseguir explicar, né, para as pessoas qual que é a coerência de remuneração que você tem, qual que é a filosofia de remuneração que você tem, atrelada a um bom processo de promoção, atrelada a uma boa avaliação de desempenho, atrelada a um bom recrutamento e seleção, para você garantir que você traz as pessoas mais alinhadas com a sua cultura. Perfeito. Então, esse é o papel do RH. Uma cultura bem definida, que não sejam só palavras jogadas na parede, que tenha um propósito conectado com aquilo que se faz, como se faz e por que se faz. Comece pelo porquê, né? Já dizia um bom livro aí, quem não leu. E, no final do dia, somos todos humanos, né? Sim. E uma cultura... Eu gosto muito, né, de falar sobre uma cultura de luz e sombra. Porque eu acho que a gente está muito acostumado a escrever valores... coragem, né? O que é coragem pra você? Senso de dono. É protagonismo. Protagonismo. E assim, quais são as sombras? A nova moda é resiliência. Me pede uma palestra de resiliência, eu quero morrer. Mas assim, quais são as sombras dessa cultura que você está escolhendo? Quais são os trade-offs? O que você está deixando de fora? Total. Porque não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Qual é o ônus do bônus que você
que você decidiu, esse Exato. caminho que você quer decidir. Exato. Assim como eu, na Elas, tenho que decidir qual é a cultura que... Eu não sei nem se eu tenho que decidir, mas eu acho que eu tenho que trazer à tona, à superfície, o que inclusive é mais natural para mim. Claro. Porque não adianta eu decidir, eu quero ter uma cultura analítica, se eu não for uma pessoa analítica. Eu posso até buscar desenvolvimento em volta disso, a complementariedade disso, mas não vai ser o mais natural para mim. Né? Então, eu acho que também tem esse lado da utopia da gente querer escrever a cultura que a gente quer. Não, e o perfeito que tá na nossa cabeça, que não Exato. existe, né? Essa era a minha próxima pergunta, Dani. Como é que você aplica tudo isso pra dentro da Elas, em termos de modelo de liderança, em termos de cultura, de valores já pré-estabelecidos ou não, se isso já tá estruturado ou se ele tá vivo? Conta um pouquinho disso. Vamos lá, a gente tem alguns temas que a gente fala na Elas, que são os principais temas de gestão de pessoas, que é cultura organizacional, trilha de carreira, que é a estrutura de levels, que é o que a gente mais acredita que funciona, avaliação de desempenho, remuneração, estratégia de recrutamento e seleção e programas de desenvolvimento de liderança. Todo esse pacotinho de produtos, a gente utiliza muito metodologias e conceitos que são fundamentados e são reconhecidos por empresas de tecnologia, mas a gente não faz só projeto para empresas de tecnologia. Perfeito. E a gente, esse ano, a gente criou, né, uma comunidade que chama Elas People Academy, com diferentes profissionais, tanto de RH quanto fundadores, para ampliar mais esse conhecimento sobre esses temas. Perfeito. E também ampliar os temas, falar de People Analytics, design organizacional. Então tá sendo um ano também de muita coisa nova e gostosa conexão, acontecendo, né? E conectando realmente esse ecossistema de gestão de pessoas. Perfeito. Vou dar o exemplo, né, de cultura organizacional. Eu gosto muito dos fundamentos que o Jim Collins fala sobre core purpose e core values. Eu acho que qualquer metodologia você tem que saber customizar para a sua ótica, né? Para o que você valoriza, porque esse ambiente de empresa também vai colar mais. Sim, claro. Mas, então eu não acho que assim, essa daí é a salvadora da pátria, mas o Jim Collins, ele fala sobre elementos que são mais enraizados na sua verdade, assim. Ele é muito crítico da gente escrever valores, por exemplo, bonitos, que você, aliás, pode pegar esses 5 valores e colocar qualquer fintech, qualquer empresa startup da moda que vai parecer que é daquela empresa, né? Então, tem uma questão de autenticidade dele que é muito potente. Então, em cultura organizacional, ele é uma das pessoas que a gente utiliza. Quando a gente está falando de desenvolvimento de liderança, tem 2 pessoas que eu valorizo muito a forma de pensar, que é o Patrick Lencioni, né, que fala sobre confiança, e a Kim Scott, que fala do Radical Candor. Então, né, na Elas, a gente tem muito uma pegada de prática, de experimentação naquele ambiente, naquela cultura. Então, a gente não é tão apegada a métodos científicos profundos do desenvolvimento humano. A gente, como todo mundo já sentou na cadeira de people, a gente é mais tipo, como é que a gente utiliza métodos interessantes, né? Mas aplicáveis. Perfeito. Então, tipo, vou pegar a Kim Scott como uma referência que eu acho muito foda, Simon Sinek que eu acho muito foda, estudos embasados, mas eu trago isso para uma realidade factual, né? Perfeito, E não no sentido só filosófico ou metodológico bonito, da coisa. Né? Da parte bonita de se ver. E eu acho que tem pessoas que fazem isso muito bem, fazem muito melhor do que a gente na Elas, e tá tudo certo. Acho que tem espaço também para essa profundidade. Mas o nosso estilo é esse estilo de falar a mesma língua, de usar palavras fáceis, de, cara, vamos entender na prática o que está acontecendo? Sim. Me traz exemplo. Sim. Me traz exatamente as situações que estão acontecendo. E é muito... Como você está se sentindo? Como você tá Qual é o recurso nisso? que você tem ao redor? E é muito curioso ver que quando a gente vai dando double click, né? Quando a gente vai clicando e perguntando... Aí vem, puf. Ou vem, ou muitas vezes eu não sei. Eu não sei os exemplos. Então, será que a gente assumiu esse problema na nossa cabeça? Será que a gente não sabe a raiz do que está acontecendo? E eu acho que é algo muito comum para a área de RH passar dentro de uma empresa, é que não se sabe tão bem a profundidade do diagnóstico. Ô, Dani, você acha, na sua opinião, que essa falta de visão, de visibilidade do todo, da profundidade do que, a proporção que os temas tomam, é por falta de interesse? Eu acho que os fundadores, a alta liderança de uma empresa, todos têm o interesse de que as pessoas sejam mais produtivas, mais felizes. O mundo é capitalista, né? Se estiver produzindo mais, ganhando mais, e estiverem felizes, ótimo. Exato, exato. Eu acho que todo mundo tem esse interesse, né? De si próprio também, de ser mais feliz, ser mais produtivo, ser mais eficiente e tal. A tal da autorrealização pessoal, exato, espiritual. Exato.
Mas dentre as prioridades, ir profundamente entender o que está acontecendo na empresa exige Guts, né? Exige tempo, exige interesse demais, exige profundidade, exige autoconhecimento. Porque um fundador, para entender o problema que está acontecendo na empresa dele, ele precisa se implicar. Exatamente. E para isso ele vai precisar ter autoconhecimento para saber lidar com o que vai vir. E a maioria das vezes tem um reflexo do que está acontecendo na cultura. Exato, né? Fundador homem e mulher, e, enfim, qualquer tipo, né? Qualquer pessoa fundadora. Então, muitas vezes, mediante ao foco de prioridade de tudo que está acontecendo na empresa, vai deixando aquilo engavetado, vai deixando aquilo tomar a proporção que tem que tomar, o tempo vai dizer... Até o tapete não caber demais, né? Exato. E eu acho que tem um limite até onde as pessoas trazem à tona, porque elas estão implicadas no problema. Perfeito. No final das contas, as pessoas podem ser demitidas. Então, tem um limite até onde as pessoas falam. Sim. Pra liderança, né? Elas falam... Sim. Elas podem falar muito entre elas, e eu já vivi isso. Então, a gente sabe como é que é. A gente se protege. Telefone sem fio, né? Telefone sem fio, gente, é uma necessidade básica de uma ser empresa. Humano. Porque a gente precisa sobreviver nesse ecossistema que a gente fica com medo de ser demitido. Exatamente. E a gente precisa esvaziar em algum lugar. Então, assim... Eu acho que, assim, também, líderes de empresa que querem bloquear o telefone sem fio, desencana de gastar energia com isso. Desencana. Algo que não vai se controlar, não se tem o poder sobre. Não tem. O que você tem é o influenciar. controle. Você tem como, não vou nem dizer o controle, mas você tem como ter uma narrativa propositiva na sua empresa. Claro, que influencia em torno daquilo que tem sido... Então, assim, a gente, né, eu recebo muita pergunta, até que ponto eu sou transparente com as pessoas sobre o que realmente está rolando na empresa? Até que ponto eu vou, talvez, gerar expectativa nas pessoas? E o que eu falo é, se você não preencher os buracos, eles vão preencher. Eles vão preencher. Eles vão preencher. A questão é, tô ok com o jeito que vai preencher, ou é o tipo de coisa que eu preciso proteger a informação e eu ser porta-voz... Exatamente, do que precisa ser conduzido. E E sabe que é legal, Dani? Só um parênteses aqui, né, de neurociência. Quem nunca já não ouviu uma história ser contada pelo seu amigo, pelo pai, mãe, irmão, de um mesmo evento que você participou e aquela história era completamente diferente da sua versão e você, não foi isso que aconteceu. E essa é a capacidade criativa do cérebro. Cada vez que a gente conta uma mesma história, a gente se afasta mais da original e vai criando essas lacunas. E essas lacunas eu faço o quê? Eu preencho com informações que são relevantes pra mim e que a minha cabeça criou e manipulou, não de forma ofensiva pra prejudicar, destruir ninguém, nem nenhuma empresa, mas que faziam sentido pra mim no meu filtro pessoal, nas minhas distorções cognitivas e vieses inconscientes. Quer dizer, imagina se a gente faz isso, contando uma história, que o cachorrinho quase foi atropelado e o outro tava falando da velhinha que atravessou a rua que eu nem vi. Quanto que isso não acontece com temas muito mais profundos de gestão de pessoas? Você entende onde eu tô chegando? Sim. Então, as pessoas realmente, elas criam, né? E com razão. Porque a gente não é tão propositivo, porque a gente tem muito receio de falar as coisas. E a comunicação é o mal da humanidade, né? É o mal da humanidade de todas as empresas, E é muito lugar de, eu não acho que as pessoas têm maturidade para lidar com isso. E o que eu respondo... Devidas às proporções, eu não tô falando assim, fala tudo então logo. Perfeito. Não é kamikaze. Sim. Não é esse o objetivo. Mas as pessoas só vão ganhar maturidade, se a gente acha que elas não têm, se a gente começar. Exato. Alguém tem que começar. Né? E quem é que começa? Quem pode ser demitido ou quem tem a tomada de decisão? É muito mais fácil para quem tem a tomada de decisão. Total. Né? Até porque a maior parte do medo das pessoas, pelo menos no que eu venho sentindo dentro das consultorias que a gente dá, as pessoas que a gente acompanha a nível pessoal, físico, o maior medo que as pessoas têm é de ficar numa instabilidade e vulnerabilidade financeira. Elas não tomam decisões maiores de propósito pessoal, de missão, de riscos na carreira, de mudança, de transição, porque elas têm medo de não poder pagar a conta no final do dia, de não ter acesso de educação para os filhos, de não ter um plano de saúde decente. A gente vive num mundo cão nesse lugar. Sim, então, você se sentir aprisionado de não poder ter decisões, é claro que dentro do corporativo você vai fazer o que é preciso. Sim. Você vai ser moldado. Modelado. A caixinha, eu gosto muito daquela metáfora da estrelinha da brincadeira de criança, sendo entuchada no quadrado. Não vai caber, amor, vai ficar pra fora. Sim.
né? Até um Sim. dia que você seja chefe, seu próprio chefe. E eu acho que a gente vê um movimento de mercado enorme, ainda mais com redes sociais, das pessoas se tornando chefes das próprias vidas. E na minha visão, as empresas precisam entender que isso já é uma realidade, Perfeito. né? Não dá pra ir Então, contra a maré, né? não Contra a dá para corrente. encontrar tudo que a gente, cada vez mais, o que a gente está vendo de repercussão, LinkedIn, Instagram, é um alerta para quem é fundador, fundadora, empreendedor, de que a gente precisa ter um outro modus operandi com as pessoas. Perfeito. Porque as pessoas já não aguentam mais Perfeito. os modelos que a gente tinha há 10 anos atrás, quando não existia você poder ser youtuber e ser influenciadora de mídias sociais e poder ter a sua própria, né? Eu tô usando esse exemplo, mas tem outros 1000 exemplos de formas de você não precisar de uma empresa. Perfeito. Né, de você não estar nesse ecossistema. Sim. Então, esse ecossistema que tem que mudar, na minha visão. E eu acho que muitas empresas já entenderam isso. E já entenderam que elas têm um papel propositivo nessa... Pra conseguir fundamentar tudo isso, né? Exato. E capacitar os novos líderes do amanhã. Exato. Né? No final do dia, a gente está Exato. construindo a próxima geração, né? Sim. Então, né, falando de diagnóstico, eu acho que tem um limite até onde a própria empresa consegue ir, e não é porque eu sou melhor do que uma pessoa que faria um diagnóstico lá dentro, mas é só porque eu não estou implicada. Perfeito. Né? Então, uma pessoa da elas que vai fazer uma imersão cultural dentro de uma empresa vai coletar nuances que a empresa não conseguiu daquela forma, né, do jeito que a gente vai conseguir trazer à tona a informação. E aí tem várias coisas, né, Dani? Porque tem a expertise de vocês, tem a malícia, tem eu já ter sentado na cadeira de RH, tem... beleza, a fundamentação técnica de qualquer que seja o estudo que vocês seguem para aquela área específica, mas tem também o contexto do negócio, querer se pôr disponível a tudo isso e vocês conduzirem nesse lugar, né? Eu já tive muitos clientes, e isso vem diminuindo, assim, e é legal de compartilhar, que os próprios RH se sentiam ameaçados com a presença da consultoria. E a gente vem para impulsionar, para ser uma alavanca, para trazer mais influência, para às vezes trazer a tinta para a caneta, né? Sim. Então, de novo, o ser humano, ele se sente ameaçado. Sim. E aí, para esse lugar, ele volta para o momento de retenção, de tensão, de onde eu não Sim. consigo produzir, ser criativo para solucionar os problemas que eu tenho. E aí, geram outros problemas, porque já é uma área mais quali, a gente se distancia do quanti, a Sim. gente não tem número para mensurar, para mostrar o que é o turnover, o que é os afastamentos, o quanto impacta. A Sim. gente não consegue tangibilizar em benefícios que fale de saúde mental. Quer dizer, agora tudo isso vem sendo desconstruído e a gente tá numa nova realidade, né? Eu acho que a Elas deu muita sorte em duas coisas. Uma é que a gente não faz um comercial ativo, assim. A Elas não busca pessoas. A gente tem uma rede super forte. Que legal. Então, acho que a gente conseguiu esse lugar onde as pessoas buscam a gente. E aí, quando você pede ajuda, é muito mais fácil você estar aberto, Perfeito, né? E você claro. já entender que você precisa daquilo. Não é só o budget de pessoas e cultura pra preciso fazer um negócio aqui de trabalho X. Exato, completamente diferente. Exato. E eu acho que tem um outro lugar, é que a gente, talvez por a gente já ter sentado na cadeira e a gente ter vivenciado isso, a gente nem se chama consultora. É uma palavra que, Perfeito. inclusive, eu tento evitar, porque eu não me sinto consultora. É eu uma me sinto, parceira, na eu me verdade, sinto né? muito mais parceira. Sim, sim. E a nossa pegada é muito uma pegada de, cara, como eu ajudo a você, a área de people, Se impulsionar. a fazer o que você não está conseguindo. Porque o que Perfeito. você consegue fazer, você não precisa de mim. Você precisa de mim só o que você não consegue, não está conseguindo fazer, Sim. por algum motivo. Então, eu não tenho a intenção nenhuma vontade de te substituir. Aliás, se eu for para o caminho de substituição, eu falhei na minha missão, para começar. Então, para mim, isso, eu já falo assim, a primeira vez que uma pessoa de RH me procura, eu já falo isso e deixo muito claro. E eu acho que a gente, realmente, assim, todos os clientes, todas as pessoas que passaram pela Elas, por esse ecossistema, eu acho que esse é o nosso maior feedback. Tem um monte de coisa que a gente pode melhorar. Claro, sempre vai ter, né? Sempre vai ter, mas eu acho que esse é o nosso maior feedback de o quanto a gente consegue realmente ser parceira, assim. A gente põe em prática isso. E é uma vitória mesmo, porque poderíamos ir, e já fomos para algumas situações onde a pessoa mesmo assim não entendeu e achou que era uma competição e tá tudo bem também, tá né? tudo bem também. Maus dias existirão sempre, nem sempre a gente vai ter a reciprocidade que a gente gosta com Sim. aquele cliente ou com aquele projeto, e tá tudo bem também, desde que a gente não corrompa nenhuma linha de limite de respeito, de reciprocidade, autenticidade com o nosso trabalho e com os outros, né? Sim, total. Ô Dani, e hoje,
conta pra gente, qual que é o maior desafio da Elas? O que vocês têm aí como visão de futuro para impactar mais e mais profissionais? Eu me sinto muito nesse lugar, assim, de ter sido uma profissional de RH solitária também, né? Então, eu assim como você nesse ramo de capacitação, de querer construir uma próxima, deixar um legado melhor do que aquele que a gente recebeu, né? Eu fico super entusiasmada com as próximas iniciativas e conta para o pessoal como é que pode se descobrir mais sobre a Elas, o que você quiser. Olha, tem muita coisa vindo, e muita coisa que eu ainda quero deixar suspense. Teasers! Cenas dos próximos capítulos! Mas esse ano a gente, né, a comunidade agora, a gente já tem 90 pessoas, a maior parte líderes de people, né, de RH, de empresas de tecnologia, mas não só, né, também temos fundadores participando, então eu estou muito feliz com a comunidade, ainda vão ter várias imersões que vão ser lançadas esse ano, e eu estou num desafio realmente de muita paixão pela Elas. Eu acho que eu nunca estive tão apaixonada pela Elas o quanto eu tô hoje. E as pessoas falam, nossa, seu olho brilha quando você fala, tal. E realmente eu tô nesse lugar. Mas também com um puta frio na barriga, com vários projetos e iniciativas que a gente quer criar. Então, se você quer conhecer mais da Elas, vê o meu LinkedIn, Dani Bruzi, vê Elas People Academy, Instagram, né? E também no LinkedIn. Mas vão vir novidades. Eu ainda não vou dar tanto spoiler. Mas acho que vem muito nesse lugar de ampliação, né? Como é que a gente amplifica essa voz que a gente construiu nesses 4 anos e meio e continua com essa coerência também, né? Que eu acho que qualquer crescimento de negócio faz com que a gente perca um pouco a mão da qualidade. Claro. E isso para mim é muito precioso, porque você sabe, Má, tudo para nós é em termos de reputação, em termos de né, dessa coerência do que a gente faz. Total. Então, é não um dá cuidado... não dá pra ser hipócrita dentro do que prega-se, do que se faz. Exato. Quer dizer, dá, né? Mas que a gente não concorda e não apoia. Sim. Então, né, aí o trade-off é um pouco mais devagar do que talvez outra pessoa faria, né? Então, para eu conseguir manter essa coerência, essa qualidade, vai um pouquinho mais devagar, mas vai. Não tem problema, chega mais longe, né? Sim. Dani, então, pra gente fechar, conta pra gente, se você pudesse deixar uma dica da maior eficiência que você aprendeu na sua carreira, na sua vida, como pessoa, como profissional, como estudante, como filha, como todos os papéis que você tem hoje, como líder, uma dica para ser mais eficiente na vida, o que você aprendeu? O que você diz para as pessoas que estão nos ouvindo que é uma troca que transforma? Essa pergunta é muito difícil. Muito. Para falar uma dica. O cérebro... Gente, olha só. O cérebro... Ele não gosta de não ter opções, assim como ele não gosta de ter muitas opções, porque a gente passa mais tempo escolhendo Netflix do que assistindo ao filme, né? Eu vou falar o que veio aqui. Tipo, na hora que você perguntou... Espontâneo, autêntico, perfeito. Me veio o Ikigai. Não sei se as pessoas conhecem o que é o Ikigai. Pesquisa, né? Depois a gente deixa no comentário como é que escreve Ikigai. Mas quando eu saí da Loft, logo em seguida veio a pandemia. Então, eu estava refletindo sobre a minha vida profissional e sobre empreender e sobre criar elas no mês março de 2020, no mês do lockdown. E eu recebi de uma amiga essa forma de pensar, né, esse método para entender qual que é o seu propósito na vida. E ela falou para mim, coloca um lembrete na sua agenda, todo dia, às 7 horas da manhã, escrito propósito da vida Ikigai. Para você nunca mais esquecer que o que você precisa fazer, profissionalmente falando, é algo que você ama, algo que você tem prazer em fazer, algo que você tem talento, algo que realmente traga à tona toda a sua performance, sua fortaleza, algo que o mundo precisa e algo que financeiramente você consegue manter, viabilizar os seus sonhos, as suas vontades. Né? Então, o Ikigai é a união dessas 4 coisas. E eu tenho esse lembrete até hoje na minha agenda. Todo dia, às 7 horas da manhã, eu me lembro dessa minha amiga e me lembro do meu propósito de vida. Levei um tempo para conseguir chegar nisso. Mesmo quando eu criei a Elas, não foi instantâneo, não foi tipo 6 meses de Elas, nossa, encontrei meu Ikigai, não foi assim. Né? Espero que eu tenha encontrado, não posso dizer o dia de amanhã, mas me sinto realmente nesse lugar que eu encontrei meu Ikigai. Então eu diria para vocês, seja o que for que você for fazer da sua vida profissional, sem julgamentos, busca algo que você faz bem, que você tem prazer, né, que você tem talento, que você consegue financeiramente viabilizar e que o mundo está precisando. Que esse é como a gente encontra o nosso propósito da vida.
muito bom. E no topo de tudo isso tenham amigos como os delas. Porque, assim, ter uma amiga que te lembrou de tudo isso num processo de autoconsciência e desenvolvimento emocional, gente, parar pra pensar dá muito trabalho. E Não. dói olhar pra dentro e não ter respostas. A gente prefere viver no piloto automático. É como sentar num cavalo e deixar ele correr pra onde ele quer. E aí passam 30, 40, 50 anos. As pessoas que eu mais mentorei na minha vida, fiz processos de coaching, essas coisas, eram dos 45 pra cima, que já tinham níveis de autorrealização e status profissional e não se sentiam nesse lugar. Quer dizer, o que acontece quando eu tenho a validação monetizada, mas eu não tenho o senso de que eu conquistei o que eu me sinto conectado? É quase como se não tivesse valor, né? Então, como é importante o motivo que me leva à ação, a tal da motivação, porque sem dopamina eu não levanto da cama, como eu movimento todos esses químicos, parando e pensando. Tendo clareza de quem é você, quais são os valores que te movem, por que você age como você age, o que você está tentando suprir de forma inconsciente, porque em menos de meio segundo o nosso cérebro já está processando tudo ao redor e validando e gerando significado que é completamente diferente de quem está ao seu lado. E tudo isso em sociedade. Se estivéssemos em uma ilha isolada, talvez fosse mais simples, ou não. E tendo conta pra pagar. E tendo conta pra pagar. Não tendo família milionária. Eu lembro não que ganhando a Mega Sena. A primeira vez que eu empreendi, eu ouvi de uma pessoa muito próxima. Pra não expor os coleguinhas, eu não vou falar o nome. Eu ouvi assim, Marina, sonho não alimenta a barriga de ninguém. Aquilo me doeu tanto. Que eu tava tão feliz com o que eu tava fazendo. Mas me serviu de impulso, de motor pra ir pra um lugar que, cara, em 2 anos eu consegui bater o break-even do meu primeiro negócio. Depois de 5 anos, eu tava com 20 anos, tá? Eu fali. Em 6 meses, com uma decisão errada. Eu voltei pro fundo do poço. Quer dizer, mas isso nos ensina. Sim. Aprender, falhar, passar, se permitir. Ter coragem pra tentar, não se afastar dos medos. Pedir ajuda. Tudo isso impulsiona umas organizações. Desenvolvem pessoas. Sustentam resultados. Então, Dani, foi um super prazer te ter aqui hoje. Muito, amei, eu amei. Muito, muito feliz. Gostoso. Acho que a gente vem se acompanhando, né? E felizmente tem toda essa complementariedade, essa troca que eu falo que transforma e promove novos sonhos. Sim. Então, nossa porta está sempre aberta para você e que a gente possa se complementar e se potencializar de tantas formas. Muito obrigada. A nossa também, sempre. Gente, para você que está aí e quer saber mais, vamos deixar o QR Code acionando para LinkedIn, Instagram, junto também com o nosso portfólio da neuroeficiência, que ajuda as pessoas a terem mais eficiência na vida. Então, seja com ajuda dentro do corporativo, mentorias, o que você estiver precisando, a gente com certeza tem alguma solução específica, dedicada, intransferível e personalizada. Até a próxima!